Na década de 60, período de intenso avivamento espiritual no Brasil, um grupo de servos do Senhor, atendendo ao seu chamado, começou a buscar orientações para uma nova forma de vida. Sem local fixo para se reunir, os encontros do grupo para glorificação e adoração ao Senhor Jesus aconteciam nos lares, nas praias e nos montes das cidades da grande vitória do Espírito Santo. Foi quando um dos irmãos doou à igreja uma parte das terras que ele possuía na região de montanhas. Surgia assim o Manaim do Espírito Santo. Na época, só havia no Manaim uma pequena casa de 6 cômodos, feita de estuque, no meio da Mata Atlântica. Era um local de difícil acesso e quase nenhuma infraestrutura. A primeira construção do Manaim foi a casa-sede, utilizada durante o dia para reuniões. À noite, ela era transformada em dormitório para as irmãs. Algum tempo depois, foi construído um templo de cobertura simples, sem paredes, e localizado próximo à entrada onde hoje é o templo principal. O Manaim Espírito Santo fica a 40 quilômetros de Vitória, capital do estado, e hoje conta com 2.400.000 metros quadrados de área total, cerca de 200.000 metros quadrados de área urbanizada e 45.000 metros quadrados de área construída. No Manaim acontecem reuniões, seminários e batismos. Os primeiros participantes do Manaim começam a chegar na noite anterior ao início das aulas. Na estrada, um destacamento da Polícia Rodoviária auxilia os participantes organizando o trânsito. Ainda na área de desembarque do Manaim, o participante já recebe as primeiras instruções sobre a sua estada na cidade. Irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao Manaim. Eu tenho algumas orientações a passar para os irmãos para o decorrer do seminário. Através da leitura dos crachás, trabalhadores confirmam a presença de cada irmão. E enquanto a bagagem é descarregada dos veículos para o pátio central, participantes são encaminhados para os alojamentos. Até às 11 da noite é servida a tradicional sopa do Manaim. É que muitos dos irmãos e irmãs que vêm para os encontros passam o dia ou até mesmo a noite inteira viajando para chegar à cidade. Depois dessa calorosa recepção, eles já podem descansar, já se preparando para o primeiro dia de aula. O dia começa bem cedinho na cidade Manaim. Por volta das 5 horas da manhã, os meiros raios de sol já começam a despontar sobre o lugar. A beleza do momento é inigualável. No Manaim, antes mesmo do participante acordar, a cidade já começou a funcionar. Ao todo são 53 equipes, envolvendo cerca de 400 trabalhadores que cuidam do Manaim voluntariamente. São pessoas que se colocam à disposição da obra do Senhor, buscando ensinar e também aprender em suas funções. Às 6 da manhã, a cozinha já está a todo vapor. No Manaim, praticidade e economia são fundamentais para o bom andamento do trabalho. É por isso que na cozinha, por exemplo, muitos equipamentos têm sido desenvolvidos especialmente para atender às necessidades do próprio local, de acordo com as sugestões dos trabalhadores. Esse tanquinho nasceu de uma necessidade da cozinha de resolver um problema de conforto nosso, trabalhar confortavelmente, relaxado. Nós fazemos muito trabalho durante o dia e as tensões ficam concentradas aqui no ombro. Então, nós fizemos o seguinte, resolvemos sentar uma irmã aqui
ver toda a posição dela, desenhamos todas as medidas necessárias para que ela estivesse sentada, com os ombros relaxados, o braço também na altura para não forçar toda essa região aqui. E então, depois disso que nós observamos todas essas características da posição, nós partimos para fazer um desenho. Todas as medidas. Depois do desenho, fizemos um protótipo em madeira, foi para a marcenaria aqui do Manaim mesmo e fez um protótipo em madeira. Várias irmãs observaram, foi para a fábrica fez isso que está aqui. Ela tem ainda uma função desse carrinho que vai para lá e para cá, foi também respondendo a uma necessidade. Nós trabalhamos numa cozinha em que todos são voluntários, já foi dito isso, então nós precisamos conversar uns com os outros enquanto trabalhamos. E foi essa a razão de surgir esse tanquinho simpático aqui, ó. Outra ideia da equipe foi a cuba especial para o cozimento de legumes e macarrão, que além de manter os alimentos inteiros quando retirados da panela, também permite o reaproveitamento da água quente, economizando assim tempo e evitando desperdício. Mas mesmo com a capacidade para preparar até 7.000 refeições por dia em uma estrutura semi-industrial, a cozinha do Manaim sempre atende aos irmãos com uma comidinha bem caseira. Enquanto a equipe da cozinha cuida do almoço, na copa, os voluntários aprontam o café da manhã do Manaim. As frutas são selecionadas e acondicionadas para irem à mesa. O cuidado com a higiene é sempre muito importante. Os pães, produzidos na própria região, são cortados em máquinas especiais no Manaim e então preparados pelos voluntários para serem distribuídos entre os participantes. O café com leite desce através de uma tubulação térmica até as torneiras da copa. Nos refeitórios, quase 3.000 pessoas são servidas em menos de 20 minutos com tranquilidade e rapidez. A cidade Manaim tem de estar sempre limpa e organizada. No Manaim, o lixo é devidamente depositado pelos participantes em recipientes especiais, onde são separados plástico, papel e material orgânico. Depois, todo o lixo é acondicionado pela equipe da coleta seletiva para ser transportado até uma usina de reciclagem fora da cidade. E enquanto os alunos retornam às aulas, a equipe de voluntários da limpeza deixa tudo no lugar para o próximo intervalo. O trabalho começa com a arrumação das mesas, pátio e alojamentos. Formado por profissionais voluntários, o Corpo de Bombeiros do Manaim também conta com o apoio dos brigadistas, irmãos e irmãs de várias áreas, que recebem treinamento especial na própria cidade, com aulas de primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio e utilização adequada de roupas e equipamentos. Outra importante equipe de voluntários do Manaim é a dos policiais militares. Instalados em pontos estratégicos, eles trabalham no Manaim em sistema de plantão, nos seus horários de folga. Na portaria, a cabine com câmeras e monitor controla a entrada e saída de veículos, e o acesso ao Manaim só é permitido através da identificação pelo interfone. A unidade médica do Manaim funciona 24 horas durante os encontros, com uma equipe de médicos voluntários preparada para atendimento de traumas, urgências e emergências e a realização de pequenas cirurgias. São 6 leitos, 2 consultórios, uma UTI para repouso e observação, uma sala para curativos e um posto de enfermagem para nebulização, vacinação e medicação. O objetivo da unidade é oferecer a assistência necessária para reabilitar o paciente no retorno às aulas. Após o atendimento, há sempre um pastor de plantão na unidade para orar pelo paciente. Na UTI móvel do Manaim, montada com modernos equipamentos de emergência, os socorristas estão sempre a postos para o rápido atendimento dentro da cidade. O setor de odontologia atende aos trabalhadores do Manaim e, em casos especiais, a equipe também cuida dos participantes dos encontros e dos moradores de comunidades carentes da região.
toda informatizada, a farmácia da cidade Manaim fica aberta nos dias em que acontecem os encontros. Meia hora antes do início das aulas, grupos de louvor e instrumentistas já se preparam para acompanhar os participantes e professores do Manaim. A equipe do som é responsável pela equalização de áudio nos templos, gravação de aulas e louvores e manutenção dos equipamentos. A equipe de instrumentistas é composta por cerca de 50 irmãos e irmãs de várias igrejas, que se alternam a cada seminário, de acordo com uma escala definida com antecedência. Já os grupos de louvor são convidados para participar dos encontros por um período de 3 meses. No final do primeiro dia de aulas, como complemento das bênçãos recebidas, grupos de louvor e parte dos instrumentistas se reúnem próximos aos alojamentos para realizarem as doces serenatas do Manaim. Em teu nome estamos reunidos aqui. No início de cada dia de trabalho, um grupo de pastores circula por todos os departamentos da cidade para orar pelas equipes. E durante os encontros, eles ainda se mantêm à disposição dos trabalhadores e participantes para períodos de intercessão em favor das necessidades dos irmãos e irmãs. Amém. A cidade Manaim possui administração própria, também formada por voluntários, capaz de dar todo o suporte ao local. A COPAMES, Comissão de Padronização do Manaim do Espírito Santo, atua no planejamento e aplicação de novos projetos para o Manaim e na normatização do uso de equipamentos. Com oficinas de serralheria, marcenaria e pintura, o almoxarifado cuida da manutenção de móveis e de equipamentos elétricos, hidráulicos e mecânicos do Manaim Espírito Santo, além da distribuição deste material aos manaíns e igrejas do estado, de outras cidades do Brasil e também do exterior. Nos períodos em que acontecem os encontros, a Secretaria do Manaim abre durante todo o dia, oferecendo coletâneas, fitas com hinos da igreja e as apostilas de aula. Com a relação de todos os membros da igreja e ligado ao presbitério via fibra ótica, o setor de crachás do Manaim funciona como uma equipe fixa, que cuida principalmente da impressão das etiquetas e fornecimento dos crachás de pastores, trabalhadores, acompanhantes, participantes e dos eventuais visitantes que chegam ao Manaim. A coordenação, formada pelos professores do Manaim, tem como principal função preparar o conteúdo e a programação das aulas. O Departamento de Telecomunicações e a Central de Informação operam interligando o Manaim Espírito Santo a todos os outros Manaíns e ao presbitério. Eles são responsáveis pela realização de videoconferências, instalação de rede e sistema de ramais, atendimento via telefone e fax, distribuição e manutenção de rádios para os trabalhadores e comunicação via internet. Os dois setores também atuam tirando dúvidas, recebendo e enviando fotos e retransmitindo as notícias que chegam dos irmãos e irmãs de todo o Brasil em grandes convocações. O Departamento de Comunicação cuida da documentação histórica da cidade, das exposições fotográficas, produção de vídeos e da comunicação visual de todo o Manaim. O abastecimento de água do Manaim acontece através das fontes naturais localizadas na própria cidade. Há bebedouros com água gelada espalhados por todo o Manaim. Os alojamentos contam com um sistema próprio de aquecimento de água. Funciona assim. A partir da queima da madeira que sobra da marcenaria, ocorre a troca de calor com os tanques de água, que enviam água quente direto para os chuveiros. Depois, toda essa água vai para a estação de tratamento de esgoto do Manaim. Com uma área de 2.500 metros quadrados, a
a estação do Manaim tem capacidade para atender uma cidade com até 5.000 habitantes. O objetivo da estação é devolver ao Rio Jucu água limpa, evitando a poluição. O Manaim conta com um eficiente sistema de fornecimento de energia, com geradores e transformadores próprios, programados para suprir a demanda do Manaim, especialmente nos horários de pico. O Departamento de Automação é responsável pelo controle dos processos operacionais do Manaim, como fornecimento de água, a manutenção das câmaras frigoríficas e a geração e distribuição de energia. Com o auxílio do CLP, controlador lógico programável, o operador desse equipamento pode diagnosticar falhas em qualquer uma das etapas dos sistemas monitorados e corrigir o problema com eficiência e rapidez. Inicialmente, o sistema de captação e distribuição de água foi contemplado devido a uma grande necessidade. O sistema de captação de água está representado aqui nessa tela com esses desenhos de reservatórios, bombas e válvulas. Na ocorrência de qualquer falha desse sistema, essa informação ela é apresentada aqui nessa estação, nós reconhecemos e através do sistema de rádio nós fazemos um contato com o pessoal de área para ser feita intervenção no tempo mais rápido possível e reposto em funcionamento. Nós temos ainda aqui um sistema de controle do chafariz principal. Esse sistema ele pode ser controlado no local, remotamente por essa estação aqui em manual, liga, desliga, ou através de um calendário em função dos eventos de seminário. Nós temos aqui o sistema de iluminação nessas regiões: Fonte das Araras, Batistério, Jardim dos Lagos, Cantina do Deck e Rua Principal. Então todo esse sistema de iluminação é controlado remotamente, liga, desliga, todos os eventos de falhas desse sistema. O objetivo da estrutura do Manaim é oferecer ao participante todo o conforto, segurança e facilidade de deslocamento durante as aulas. O Manaim possui 3 templos, um na região dos lagos, outro no centro da cidade, que é o maior e mais antigo do Manaim, chegando a abrigar cerca de 2.000 pessoas. E um pouco mais adiante, seguindo pela rua principal, o 3º templo, conhecido pelos irmãos como Triplex. Esse imóvel, inicialmente, ele foi usado como alojamento para os jovens. Era usado aqui leitos tipo triplex. E essa denominação, ela permanece até hoje no imóvel como triplex, conhecido como triplex, por causa desta origem que foi dada no início. Hoje ela está modernizada, foi ampliada e a laje que foi batida foi dada a oportunidade de fazer um templo para onde os membros vêm aqui para receber instruções através da palavra. Hoje, são mais de 20 alojamentos, além dos chalés e pousadas preparados para receber trabalhadores, pastores e, é claro, os próprios participantes, que chegam de todo o Brasil e de várias partes do mundo para os 3 dias de encontro. As aulas começam pela manhã e vão até a noite, com períodos de intervalo ao longo do dia. É quando os participantes fazem suas refeições, descansam ou simplesmente andam pelos jardins e lugares bucólicos da cidade Manaim.
O batistério do Manaim funciona paralelo aos seminários. O agendamento para o batismo é feito através do presbitério. Antes da subida das igrejas, uma equipe prepara o local para receber os irmãos. O batistério do Manaim comporta cerca de 800 pessoas. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitas das famílias que vêm para os batismos costumam trazer de casa bolos, pães, doces ou frutas para a hora do lanche. Mas quem preferir, a cantina do Canto das Águas fica aberta sempre que há batismos ou encontros na área do batistério, chamada de região dos lagos. Orquídeas, buganvílias, margaridas, pássaros, lírios. A região dos lagos é o grande jardim do Manaim. Nas chupanas, no deck e na varanda, com vista para o lago da ilha, os irmãos se reúnem para louvar, conversar ou mesmo tirar algumas fotos. Em torno dos 5 lagos que formam a região, marrecos, gansos, patos, pavões dividem o seu espaço tranquilamente com as pessoas. E em frente ao Lago do Chafariz fica o Caminho das Bromélias, formado por árvores nativas. Ele é um pedacinho da Mata Atlântica que se transformou em um viveiro natural para as bromélias. À noite fica tudo iluminado. No viveiro ficam as aves que chegam ao Manaim trazidas pelos irmãos ou pela polícia ambiental. Lá, elas recebem cuidados especiais para que possam reaprender a voar e a se alimentar da forma adequada. O tratamento e reintegração de cada ave em seu habitat natural são acompanhados pela própria polícia ambiental. Quando as aves são nativas da região, muitas vezes a soltura é feita dentro das áreas reflorestadas do Manaim. Em uma área um pouco distante do centro do Manaim está o Monte Jerusalém. Desde o início da cidade, as igrejas subiam até o monte. Com o crescimento do Manaim, as idas ao Monte Jerusalém passaram a ser feitas em pequenos grupos, sempre sob orientação e normalmente em períodos fora dos encontros. O Manaim era formado principalmente por antigos cafezais abandonados, e muitas das áreas de nascentes haviam sido completamente devastadas. Dentro do programa de reflorestamento, aconteceram importantes estudos para o plantio dos tipos de árvores adequadas para a região. Ao todo, foram mais de 600 mil mudas, inclusive de espécies em extinção. Também foram plantadas árvores específicas junto às nascentes, próprias para se manter a umidade nesses locais. Com o tempo, muitos animais silvestres voltaram a viver no lugar. No Manaim, cada detalhe é importante. Com suas estradas, construções, passarelas e estruturas metálicas, a cidade Manaim é projetada para oferecer segurança e bem-estar a todos, em uma harmoniosa integração com a natureza. O Jardim dos Cânticos foi um dos primeiros locais modelados de acordo com a nova estrutura de paisagismo do Manaim, que tem como principal objetivo readaptar os espaços da cidade de acordo com o crescimento de cada planta. Neste local aqui ia ser construída uma casa, uma residência que seria a casa do caseiro do Manaim. Só que a direção, ela veio examinar o local onde ia ser construída a casa, a norma, de construção. Quando chegaram aqui, identificaram que esta árvore aqui, uma coluna da casa, ia ser exatamente nos pés desta árvore aqui. E imediatamente foi eliminada. A construção não foi mais neste local aqui, porque a natureza é prioridade.
Na parte mais alta do Manaim está a Fazendinha, o espaço da cidade onde as pessoas podem desfrutar momentos de lazer com um clima de interior. Há 2 estradas para a Fazendinha. O acesso principal fica logo após o estacionamento. Entre os pinheiros fica o Orquidário do Manaim. Aberto à visitação, o orquidário abriga cerca de 15 espécies diferentes de orquídeas, em suas quase 300 variações. Atrás da residência do caseiro estão o curral e o estábulo. Perto dali fica o silo, onde é armazenado o capim, semeado e cultivado no local. Tudo que a fazendinha produz é consumido na própria cidade. Na cantina, aberta até às 10h30 da noite, podem ser encontrados produtos diretamente da roça. É onde os participantes e trabalhadores podem saborear delícias como papa de milho, caldo de mocotó, pastel com caldo de cana, água de coco. O visual da fazendinha é lindo e proporciona belas fotos. Outra importante atração é o Museu do Manaim, em uma casa construída no final do século XIX pelos primeiros colonos alemães que moraram no local. O objetivo do museu é mostrar um pouco do passado do Manaim e contar a história da colonização na região através de móveis e objetos antigos. Nos finais de semana que antecedem os encontros, um grupo de irmãos se organiza para a realização dos mutirões. O objetivo é deixar tudo preparado para a chegada dos participantes. São voluntários de todas as igrejas, que chegam ao Manaim na sexta-feira pela manhã e ficam até o domingo à tarde, cuidando dos serviços de manutenção geral da cidade e de toda a limpeza, especialmente nas áreas onde acontecem a maior circulação de pessoas. Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Brasília, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje já existem Manaíns espalhados por vários estados do Brasil. O Manaim Espírito Santo tem sido a base para o desenvolvimento de todos os outros Manaíns. A missão do Manaim é transmitir com frequência e velocidade o ensino da palavra, mantendo assim a unidade da doutrina. Há na cidade um governo implícito, uma disciplina que se impõe através do Espírito Santo de Deus. É por isso que no Manaim todas as pessoas se respeitam e exigem de si mesmas o compromisso de manter a limpeza, a ordem, o equilíbrio, a ética, a organização, a harmonia e a paz.